Oi, gente, mais uma vez seja bem-vindo ao Reconectando a Palavra, Pastor Richard aqui, para falar de geografia bíblica. Você já percebeu como ao longo da nossa vida nós ouvimos falar tanto de um país chamado Israel? A Bíblia também é um livro muito geográfico, você sabia? Toda a geografia de Israel ela é comparada na Bíblia e mostra para a gente como Deus usou a geografia para trazer analogias e princípios fundamentais para as Escrituras. Então é fundamental entendermos a geografia bíblica, o seu contexto e tudo como podemos interpretar melhor a palavra aprendendo sobre geografia bíblica. Fica até o final do vídeo, porque no dia de hoje eu vou falar sobre geografia, vou falar um pouco sobre Israel nos dias de hoje e por último fazer uma análise no Salmo 133, onde você vai perceber claramente como a geografia ela pode e de fato ajuda muito nós entendermos a palavra de Deus. Fique conosco até o final desse vídeo. Vamos lá então. Geografia da terra de Israel é uma matéria específica e ela é muito importante e fundamental para nós entendermos como e melhor interpretar a palavra de Deus. O que estuda a geografia bíblica? A geografia bíblica estuda as terras bíblicas e os povos antigos do Crescente Fértil para a compreensão da história bíblica e das escrituras sagradas. Nesse curso que nós vamos começar a dar aqui no canal, fique ligado, concentraremos nossa atenção diretamente à geografia de Israel. E qual é a importância? É quase impossível você interpretar a Bíblia sem você entender um pouco da geografia bíblica. Por isso, é fundamental compreendermos a geografia bíblica como meio para auxiliar o estudo e compreender a Bíblia. Quando você entende geografia, querido, você vai perceber que os fatos descritos na Bíblia tornam-se claros. E é como se a Bíblia se tornasse um livro em 3 dimensões, não apenas em 2. Então fique ligado que eu acredito que você vai amar. A terra e o povo de Israel até nos dias de hoje ela é muito disputada, como você tem visto agora, ultimamente, entre a guerra Israel e Teherã, contra o Líbano, contra a Síria, e assim sucessivamente, por causa da sua posição geográfica. A arqueologia de hoje é uma ciência, e não é mais apenas um local acadêmico dentro dos livros. Ela é, de fato, uma ciência. E nos últimos 200 anos, com as novas tecnologias, foi permitido analisar achados arqueológicos, dados que traz ainda uma maior compreensão sobre o que é de fato aqueles achados. E nós entendemos que países tanto afastados como países vizinhos, como Líbano, Síria, Iraque, Turquia, entre tantos outros, são fundamentais para nós compreendermos melhor o que as escrituras sagradas trazem para a gente a cada dia. Uma das coisas fundamentais que precisa compreender é que Israel e Jerusalém ficam no centro do mundo. Aqui está um beduíno. Eu fui em Israel no ano de 2017, eu tirei essa foto e isso é um retrato de como, apesar de quase 3.000 anos de história, esse povo ainda traz características muito interessantes para nós. Israel, querido, é uma ponte entre 2 continentes. Jerusalém é o centro do mundo e por isso é que ela é tão disputada até os dias atuais. Essa foto que você está vendo é um dos locais mais disputados no mundo, em Jerusalém. Aí é o Domo da Rocha, hoje sob controle dos árabes. Esse local é chamado Esplanada da Mesquita e é exatamente nesse local que acredita-se que Israel irá construir o novo templo. E nesse novo templo, para aqueles que entendem escatologicamente, é nesse lugar que sentará o anticristo logo após a manifestação dele e também do falso profeta. É exatamente nesse lugar eu tive a oportunidade de ir no ano de 2017. É todo um local separado. Ali não é um local sagrado, não é uma igreja, não é uma mesquita, não é um templo. Aquele local ali é um local sagrado. Ele era possível a visitação dele há alguns anos atrás, mas depois de alguns anos, já em 2017, não era possível mais a entrada, a não ser que você se tornasse islâmico. Apenas os islâmicos da religião islâmica que poderia entrar nesse lugar. Logo, nós visitamos toda a esplanada, mas nós não adentramos esse local sagrado. Para quem já entrou, tirou foto, é apenas uma rocha que tem lá. E é nesse local
que é Salomão que construiu o Templo de Jerusalém, que foi destruído posteriormente pelos babilônicos. E é exatamente nesse lugar, à minha esquerda aí na foto, que está o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações de controle dos judeus, esse local aí acima de controle dos árabes. Gente, nesse segundo momento da aula, eu quero trazer para você, através do Google Earth, um aplicativo fantástico que vai nos dar então um melhor entendimento sobre Israel e sobre também essa terra chamada Terra Santa. E esse aplicativo vai nos dar então um posicionamento melhor exatamente de Israel. Israel, ele tem uma característica incrível, ele é um país pequeno do tamanho do Sergipe e chama tanta atenção, não é verdade? Aqui nós temos algumas fotos, né, para sua curiosidade sobre Israel. Aqui é o Monte das Bem-aventuranças. Todos esses locais, lá ao fundo você vê o Mar da Galileia. Esses locais, depois que Constantino, lá no ano 400 e pouco, assinou o Edito de Constantino, que ele era o imperador romano, sua mãe Helena, se não me foge a memória, foi a Israel e começou a construir igrejas, né? Que é o início da Igreja Católica Apostólica Romana. Essa daí é uma das basílicas, né, que você pode observar. Essa foto aqui, ela é bem sugestiva, que mostra isso. Israel, então, esse país bem pequeno que você observa, chama bastante atenção e é nesse local que é chamado Centro do Mundo, onde nós temos ali de fundamental importância, porque ali estão as 3 maiores religiões do mundo: o Islã, o judaísmo e o cristianismo. Para o cristianismo, Jesus morreu nesse lugar, Jesus é judeu, e ele um dia voltará para buscar a sua igreja. Para o judaísmo, que ainda aguarda o Messias, que para nós é Jesus, para eles um dia estará aí em Israel. E para os árabes, né, na verdade os muçulmanos, uma coisa incrível: Maomé teria sido levado aos céus em Jerusalém e ele voltaria um dia em Jerusalém. Por isso, os olhos das 3 maiores religiões estão ligados a esse local tão fantástico e tão importante. Vamos viajar um pouco sobre esse lugar. Aí está Cafarnaum. Cafarnaum, então, aparece na Bíblia diversas vezes. Era o quartel-general de Jesus, bem na ponta do Mar da Galileia. Cafarnaum, estrategicamente, foi o quartel-general de Jesus por alguns motivos, inclusive o fato desse lugar ser um local onde a guarda romana trazia muitos soldados para ir, e com isso nós temos então esse local tão bonito chamado Cafarnaum. Vou ver se eu aproximo aqui para você dar uma olhada melhor. Aqui em Cafarnaum tem toda a cidade ainda está aqui em Cafarnaum. Você pode visitar Cafarnaum, que fica bem aqui no Mar da Galileia, e é exatamente nesse lugar que Jesus fez tantos milagres e tantos sinais. Para você que ainda não foi em Israel, vale muito a pena, é um sonho para você que possa ir lá. Você será extremamente abençoado por essa viagem. Estamos no Monte Hermon, bem já ao norte de Israel. Deixa eu ampliar aqui a imagem para você dar uma olhada. Aqui está Cafarnaum de amarelo, o Monte Hermon, então ao norte, né? A parte do sul é de baixo. Israel tem uma característica. Observe que, olha, isso aqui é uma estação de esqui em Israel. Então você pode fazer esqui de manhã, à tarde, de repente você já consegue estar no mar Mediterrâneo, e à noite você pode passar a noite no deserto, lá no Mar Morto. Isso é chamado em Israel como microclima. Você pode ter gelo, mar e deserto, tudo muito rápido. Isso é uma das demonstrações de que Israel é a terra prometida. Olha que beleza. Eu não tive a oportunidade de ir ao Monte Hermon, só vi só vi ao longe, né, a beleza do lugar, mas você pode observar aí toda a região do norte de Israel, gente. Ela é muito arborizada, muito bonita. Eu vou falar daqui a pouco no final do vídeo sobre essa situação do Reino do Norte e Reino do Sul. Você lembra? Salmo 133 diz assim:
como é bom e agradável os irmãos viverem em união. E ele vai falar do Monte Hermon, fica ligado, que eu vou dar uma dica importante para você aí de geografia. Vamos agora para o Muro das Lamentações. Como eu disse, olha aqui, ó, o domo da rocha em cima, aquela foto inicial aqui, ó, a esplanada das mesquitas, tá vendo aqui? E aqui é o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações, à sua direita aqui, é o local das mulheres. Existe um muro aqui, ó, que você está vendo. As mulheres adoram à direita, os homens à esquerda. E aqui, ó, existe uma pequena mesquita, onde ali tem uns livros, você faz adoração. Geralmente, ele está aberto constantemente nos dias de sábado, que é o Shabá, né? Na sexta-feira à noite, no sábado são os dias mais cheios, que é o dia sagrado. E por que eles adoram aqui? Eles acreditam que isso aqui é as costas do Santo dos Santos, na época que o Templo de Salomão, o Templo de Deus, estava construído e foi derrubado pelos babilônicos, reconstruído depois. Já no tempo de Jesus, no ano 70, o templo caiu, nunca mais foi reconstruído. Então eles acreditam que esse local aqui é um local sagrado. E nesse local também seria aquela visão de Jacó, quando ele está fugindo, lá em Gênesis, onde ele vê os céus abertos, a escada, é exatamente nesse lugar. Para quem já foi, aqui ainda não foi, eles colocam bilhetes, você tem ali locais para você pegar o bilhete, escrever o seu pedido e colocar na fenda da rocha. Também só é possível entrar nesse local com o kippá. E aqui à minha direita, ó, você está vendo essa escada? Essa escada aqui é que sobe para cá, para a esplanada das mesquitas. Então aqui controle, olha a bandeira de Israel. Controle de Israel aqui em cima já é controle dos árabes e dos palestinos. Bombas estão caindo não exatamente nesse lugar, nesse tempo de guerra. Elas estão caíram em Tel Aviv, né, em outros lugares, mas aí, graças a Deus, ainda não caiu. Aqui tem mais algumas fotos para você ter noção. Olha lá, as pessoas estão orando, né, colocam a mão. Provavelmente esse local agora aqui que você está vendo essas fotos é uma festividade, né? Tempo de festividade. Aqui onde eu te falei, um pedacinho da... Muito interessante. Vamos para a próxima. Vamos sair e vamos para o Irã. Para você que tem visto a guerra, né, geograficamente, olha como é que é interessante você entender a geografia. Olha a distância entre Israel e Irã. Esse ponto vermelho é o Irã. Aqui esses amarelos aqui à minha esquerda, onde eu estou com o mouse, é Israel. Israel tem feito guerra com Síria, Líbano. Aqui tem a Jordânia que não aparece, o Egito. Os mísseis, né, de Israel, eles precisam chegar até aqui o Irã. O Irã, que é um país que tem abastecido, né, alguns grupos que você já sabe quais são os grupos. E Israel tem bombardeado esse país. Devemos orar pelo Irã. Aqui estão algumas fotos da República do Irã. Totalmente muçulmano. Aqui não é uma democracia, tá? Nenhum país árabe é democracia. O único país democrático em todo o Oriente Médio é Israel. Por último, né, para que a gente possa entender o que a geografia então tem, além de nós contemplarmos esse lindo país, de tão importante para que a gente possa estudar geografia. Vamos lá, gente. A última parte do estudo é entender, então, como a geografia, na prática, pode nos ajudar a entender a Bíblia. Verdade? Tá verdade? Então, vamos lá para o Salmo 133. O Salmo 133, ele diz assim: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando você lê o texto, uma coisa é fato. Deus está dizendo que é bom viver em união. Quando fala da barba de Arão, na hora da unção, que era derramado óleo sobre a cabeça do sacerdote, o óleo descia da cabeça e ele vinha escorrendo, caía pela barba. E a estola sacerdotal tinha um símbolo das 12 tribos de Israel, mostrando então que o óleo descia sobre todas elas.
dizendo então que não há tribo maior ou tribo menor. Todas são ungidas e queridas por Deus. E agora o salmista usa a analogia, olha só, da geografia. O Monte Hermon, como você viu, ele é um monte que tem estação de esqui. Logo, o orvalho do Hermon, da qual ele está se referindo, é o derretimento daquele gelo que vai descendo sobre o monte. Perceba aí a altura. Olha a altura do Monte Hermon, o monte mais alto de Israel. E o que acontece? Quando há o derretimento dessa água, você está percebendo nesse diagrama cortado aí, nós vamos ter aqui, ó, o Mar da Galileia, e isso que você está vendo aqui passando é o Rio Jordão, ó, aqui do meu mouse, que vai derramar no Mar Morto. Como que funciona a geografia em primeiro lugar? No tempo do salmista, o reino do norte e o reino do sul tinham se dividido. E o salmista usa a geografia para aplicar um conceito incrível. Água no deserto é vida, e sem água não há vida no deserto. Mas também não há vida sem a presença de Deus. Então o salmista está dizendo para a tribo do norte e para a tribo do sul. Assim como o orvalho que sai da tribo do norte e desce, criando os ribeiros, criando o Jordão, o Mar da Galileia, e abastece o reino do sul, assim também o reino do norte não pode viver sem a unção que está no reino do sul, porque Jerusalém estava no reino do sul. Conclusão então do salmo. O salmista está usando, irmãos, a geografia para dizer que a unidade é fundamental para o povo de Deus. Perceba só, se quando você não olha sobre essa perspectiva, o salmo não fica muito mais interessante, não fica muito mais claro para a gente. Diga aí se isso não é verdade. Comente embaixo, querido, deixa a sua inscrição. Se você gosta desse conteúdo, essa é a primeira aula bem introdutória sobre geografia de Israel. Em breve voltaremos com muitas outras. Deus te abençoe e fique na paz.